capítulo 14, do versículo 13 em diante. E assim nos diz a palavra de Deus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Que maravilha foi este momento! A experiência do povo, as experiências dos discípulos do Mestre, um momento inesquecível. Diante de um quadro caótico, o Senhor Jesus realiza uma maravilha, mas aquela maravilha por ele realizada não dependeu somente dele, dependeu dele e dos que estavam com ele. Os pães eram poucos, os peixes eram poucos, o povo era em grande quantidade, mas quando levamos o que temos ao Senhor, o Senhor faz com que todas as carências sejam supridas, as necessidades sejam vencidas, e a alegria sempre reina após a ação do Senhor e a cooperação dos que pertencem ao Senhor. Se os discípulos não levassem o que estava em suas mãos, o Senhor não tinha como multiplicar, porque só se multiplica a partir de um referencial. E louvado seja Deus, porque a obra dele nunca foi feita com muito de poucos. A obra dele nunca foi feita com o muito de poucos, mas sempre foi feita com o pouco de muitos. Exatamente partindo desse pressuposto, que nós devemos pensar um pouco sobre os desafios da cooperação.
Porque na igreja funciona assim. Geralmente quem tem muito não compartilha o que tem, mas sempre quem tem pouco leva do pouco que tem, para que com a bênção do Senhor as coisas aconteçam. Com a bênção do Senhor a prosperidade e o progresso sejam notados. Temos vivido uma época de um forte individualismo. Temos vivido um contexto onde ficamos mais apegados e agarrados ao pouco que temos. Se os discípulos não levassem o pouco que tinham, eles não contribuiriam para abençoar a tantos, e a sobra foi bem mais do que aquilo que eles tinham. Quando nós levamos o que temos e contribuímos com os outros, Deus abençoa tanto que acabamos por ficar sempre com mais do que aquilo que tínhamos. Como faz bem pensar nesse texto. Jesus tomou conhecimento da morte de João Batista, e ele então decidiu retirar-se com os seus discípulos para descansar. Acontece que o planejamento do Senhor, ele foi alterado, porque alguém divulgou aquilo que havia sido acordado entre eles. E quando Jesus chegou lá no lugar previsto para descansar, a multidão já estava. E a multidão estava ali, desejando ver o Senhor e receber da parte dele alternativas para as suas questões, para as suas dificuldades e problemas. Imagino ter sido uma frustração para os discípulos, e essa frustração eles agasalharam em suas mentes. E quando a hora adiantou-se, eles anunciaram aquilo que possivelmente estivessem guardado há algum tempo. Eles voltam à questão primeira. Aquele lugar era para Jesus e eles apenas, mas a multidão furou a comunicação e então esteve chegando lá, e com o adiantar da hora os discípulos dizendo: Senhor, despede o povo para que vá embora, despede o povo, porque as coisas aqui são complicadas, porque a situação aqui não é favorável. Despede o povo, porque a situação não é favorável. Interessante que no trabalho cooperativo não faltam as palavras depreciativas. No trabalho cooperativo não faltam os promotores dos problemas, os anunciadores de dificuldades. Não faltam aqueles que estão sempre dispostos a passar adiante todas as possíveis circunstâncias, todas as possíveis situações complexas, complicadas e difíceis. Trabalho associativo, cooperativo, ele sofre porque a divulgação de problemas é sempre imensa, é sempre muito grande. E quando divulgamos problemas, quando focamos em dificuldades, quando contemplamos só questões adversas e complexas, nós vamos causando mais problemas, mais dificuldades, mais situações complicadas. Devemos aprender com Jesus. Jesus disse a eles: a solução está conosco. A solução está conosco.
tragam para mim o que vocês têm. E eles disseram: temos pouco, não vai dar. No trabalho cooperativo, quando se foca no problema e nas dificuldades, nada vai dar, tudo é complicado e só vai problematizando e complicando ainda mais. E quando eles levaram a Jesus abençoou e transformou os comunicadores de problemas, e transformou aqueles que ali estão dificuldades, transformou-os em parte da solução. Como faz bem ser parte da solução. Como denominação, estamos atravessando um momento muito difícil em minha leitura. Momento difícil porque as pessoas, elas estão distantes do temor a Deus. Elas na verdade estão marcadas por preceitos, ideologias e tantas coisas, e esquecem ou nunca pensaram que o trabalho de Deus está acima dessas questões e não deveria ser vinculado a tais coisas. É a multiplicidade das difamações, é a multiplicidade do individualismo, é a multiplicidade do demérito à instituição, é a multiplicidade das críticas à liderança, é a multiplicidade do desprestígio a quem está em posição de liderança, em posição de destaque. E com isso, não é o indivíduo que se torna ferido, não é o indivíduo que se torna o alvo, mas é o que ele representa, é a obra como um todo. E as pessoas não se incomodam, elas levam para a justiça, para o juízo dos ímpios, como se a palavra de Deus nunca tivesse uma diretriz para isso. Mas palavra de Deus não é visto como algo suficiente, como verdade absoluta, a verdade absoluta, a verdade plena, inerrante, suficiente de Deus. Não é palavra cabal de Deus. Os que tais coisas praticam, veem a palavra de Deus como cascalho humano, onde se encontra um dizer de Deus ou a sua palavra, mas não é a palavra, é onde se encontra alguma coisa da palavra. E quem não tem a palavra de Deus como referência absoluta é embrutecido quanto às coisas da fé. Aí processar, difamar, caluniar, criticar, jogar por terra, arrasar com tudo e com todos é algo natural, é algo natural. Mas tem sido triste também ver as pessoas se isolando em suas igrejas, como se elas fossem únicas e a igreja fosse um oceano pleno de possibilidades. Ela se esquece que ela necessitou das outras igrejas em um momento, e na oportunidade de abençoar os outros, se isola em uma carreira solo, deixando a cooperação de lado, como se as bênçãos ali fossem suficientes para tudo, e não leva em conta de que o prazer da bênção é para compartilhar o com o todo. É prazeroso abençoar o todo, e nós precisamos entender que esse trabalho cooperativo é um desafio. Precisamos nos reinventar, precisamos nos ajustar,
Precisamos sim refletir para sair na frente. Aliás, já não dá mais para sair na frente. Precisamos refletir para tentarmos reverter este quadro de descrédito da cooperação. Peço licença para dizer um fato. As associações, e com todo respeito às associações, as associações estão, muitas delas, semeando um suicídio na dança. Quando as associações recebem das igrejas o plano cooperativo e ficam com ele lá, e não mandam para a convenção, ou mandam um percentual pequeno para a convenção. O que fazem, e as associações que fazem isso, elas estão destruindo com o trabalho da convenção, e a convenção não terá recursos para remeter para a brasileira, estão destruindo por consequência o trabalho da brasileira, e não tem como remeter para a aliança, para a União Batista Latino-Americana, e nem para a Aliança Batista Mundial. Um gesto de querer valorizar o trabalho da próxima igreja e acaba destruindo como todo o trabalho subsequente. Não é este o princípio de cooperação. Não é este o princípio da cooperação. Não deve ser esta a postura de nenhum segmento denominacional. As igrejas não podem ser mesquinhas, mas as regiões também não podem, as convenções também não podem. E se não abrirmos os nossos olhos para isso, nós vamos arrasando e com tudo arrasado para frente, não tem como sermos, não tem como ser realizado. Eu não posso chegar aqui se tudo daqui para lá está em mim. Se eu atrapalho daqui para lá, eu estou me atrapalhando mesmo sem pensar. Que visualizemos a necessidade da cooperação, que não pensemos no nosso pé, com perdão da observação, que não pensemos no imediato, é preciso pensar no todo, é preciso pensar no todo. Os discípulos de Jesus, eles pensaram neles. O que vamos fazer a gente toda? Possivelmente tem um não tem que sair a esta hora da noite para buscar coisas para esse povo. Isso apenas em mim, ou apenas naquilo que está à minha volta, eu estou desprestigiando o todo. Eu não estou refletindo no todo. Jesus disse o seguinte: não façam isso, não façam isso. Nós temos que ser solução para o todo. Nós temos que ser solução para o todo. E eu quero então pensar mais com os irmãos sobre esse quadro de se viver o desafio da cooperação, mas tendo equilíbrio para administrar os imprevistos. Equilíbrio para administrar os imprevistos. Foi o que Jesus fez. Não estava no script, não estava no programa, o encontro com as multidões. Versículo número 13. O encontro com aquele povo não estava no planejamento. E os discípulos ficaram atônitos. Os discípulos, eles ficaram preocupados, porque quando se pensa em trabalho cooperativo, requer o envolvimento de todos e não apenas de alguns. E se todos se envolvessem, tudo seria muito melhor. Vejam os irmãos,
se nós tivéssemos aqui um membro de cada igreja do nosso estado, nós teríamos aqui mais de 1.600 pessoas. Se nós tivéssemos um membro de cada igreja, teríamos mais de 1.600 pessoas aqui. Jesus teve equilíbrio para administrar textos, e o trabalho associativo requer equilíbrio. Aquele que dirige precisa ter o foco exatamente no todo, porque as pessoas sempre falam pelas partes, as pessoas sempre discutem pelas partes, elas sempre questionam pelas partes, mas quem lidera tem que ter a visão do todo. É por isso que aquele que lidera vai ser sempre, em um mesmo momento, aplaudido e criticado, porque o que lidera não pode ter visão de parte. Os irmãos elegerão um novo presidente, e eu espero que tenha ele equilíbrio para administrar tempos difíceis, para administrar imprevistos. Jesus saiu para descansar, o povo foi ao seu encontro, os discípulos logo se posicionaram: manda embora, nós não nos chamamos aqui grifo meu. Mas Jesus agiu diferente. Como? Jesus teve compreensão, Jesus teve tolerância e Jesus teve solidariedade. Três coisas indispensáveis à cooperação, três coisas indispensáveis à liderança, três coisas indispensáveis ao trabalho operativo: compreensão, tolerância e solidariedade. Compreensão com os resultados obtidos, porque não é o que eu imaginava, não ficou da forma que eu pensava, mas eu preciso ter compreensão para aceitar o contexto geral, se for este o ideal da maioria. Preciso ter tolerância. Jesus não chamou ninguém ali, mas o povo ali estava, e ele não podia agir de maneira a reprovar aquela gente, de maneira a não tratar bem aquele povo. Tolerância e solidariedade. Jesus não agiu retaliando, Jesus não agiu como agiram os seus discípulos. Jesus foi solidário. Que desafio enorme tem a cooperação, o desafio do equilíbrio para administrar as tendências e imprevistos, o desafio da compaixão diante de situações adversas. Nos versículos 14 e 15, os discípulos chegaram a Jesus, mas não chegaram sem uma boa argumentação. Os discípulos se aproximaram de Jesus e se aproximaram embasados. Eles se aproximaram de Jesus com um discurso pronto. Eles se aproximaram de Jesus exatamente com uma argumentação que era a princípio imbatível. Eles disseram: o lugar é deserto. Eles disseram: a hora está adiantada, e estava mesmo. Eles disseram: as aldeias são distantes, e eram distantes mesmo. E eles disseram: o povo está com fome, e está com fome mesmo. Argumentos plausíveis, argumentos objetivos, argumentos verdadeiros, mas a conclusão seria desastrosa. Se Jesus dar atenção a eles, a conclusão seria desastrosa. Eles não pensaram nas dificuldades das pessoas, eles não pensaram, até mesmo, possivelmente tenham pensado, que muitos que ali estavam não tivessem dinheiro para comer. Eles não pensaram nas pessoas, eles pensaram nas comodidades deles. E toda a carência do trabalho cooperativo é porque pensa-se mais nas comodidades do que no todo da obra. Vejam
que Jesus sabia de tudo aquilo. Jesus viu tudo aquilo. Jesus não disse que eles estavam errados, porque não estavam. Mas Jesus demonstrou que eles não tiveram. Jesus demonstrou compaixão. É preciso ter compaixão. O líder tem que ter compaixão. Nós devemos ter compaixão. Compaixão das pessoas, compaixão da obra como um todo, compaixão daquilo que integra a nossa vida. E eu acrescento, precisamos ter compaixão. Compaixão das associações, das igrejas, associações, convenções, em âmbito estadual e nacional. O trabalho geral, precisamos ter compaixão. E aqui eu fico imaginando 1907, fico imaginando 1907, quando a primeira diretoria da convenção foi eleita, na presidência do pastor Joaquim Fernandes Lessa, e a primeira pregação naquela convenção, pastor Edgar, sabe foi feita por quem? Pastor Joaquim Coelho dos Santos. E sabe qual foi o tema? Recursos financeiros para o sustento da obra, começando pelo estado do Rio de Janeiro, sustento da obra da Associação Batista Fluminense, o germe de nossa convenção. Foi o primeiro sermão da associação. Naquela manhã na tarde de 4 de janeiro de 1907, o pastor Joaquim Fernandes Lessa, ou seja, o pastor Joaquim Coelho dos Santos, ele prega exatamente sobre a necessidade daquelas poucas igrejas abençoarem com recursos o trabalho cooperativo. Voltando ao texto, Jesus diz o seguinte: vamos abençoar esse povo, vamos dividir o pouco que temos com eles, mas se vocês se dispuserem a dividir o pouco que vocês têm, eu me comprometo a abençoar esse pouco e a multiplicar esse pouco. Eles levaram, Jesus abençoou e todos ficaram maravilhados. O trabalho cooperativo, ele promove a felicidade do todo, ele promove a felicidade do todo. É um desafio. A cooperação é um desafio que requer equilíbrio, requer compaixão, mas também firmeza. Esse é o desafio da firmeza frente à sedução pelo mais fácil. Qual é o mais fácil? O mais fácil é, sábado à noite, Dona Esmeralda, pegar a minha pastinha e ó, ir embora. Isso é o mais fácil. Não tenho nada mais a ver com isso. Vou embora. Quem for eleito vai se virar. E assim muitos pensam. Assim muitos pensam. No sábado à noite, eu não ocuparei mais aquela cadeira, mas no sábado à noite eu continuarei servindo a Jesus lá, na minha simples base, a igreja que Deus me deu para pastorear. E ali eu devo pensar no todo e não apenas na parte. Assim vai ser com os demais da diretoria, e assim será com todos. Mas infelizmente, na cabeça de alguns, quem está com a responsabilidade civil é na igreja. Na igreja o pastor tem que fazer a igreja crescer. O pastor tem que ganhar almas para Jesus, batizar, ensinar, fazer tudo, e tem que fazer crescer. Porque qualquer dificuldade, a culpa é dele. Mas está tudo bonito na igreja. A nossa igreja é uma beleza.
Nossa igreja é maravilhosa, nossa igreja é na verdade um oásis, nossa igreja é o máximo, nossa igreja é uma bênção, a nossa igreja está tudo funcionando, é a nossa igreja. Mas surgiu um probleminha, o nosso pastor, e o pastor vai encarnando isso, porque ele tem que fazer crescer, ele tem que fazer, não é ele não, é a igreja, e ele como igreja, mas não como pastor, é ele como ovelha de Jesus também. Vão invertendo as coisas, irmãos, nós vamos invertendo tudo, porque trabalho de igreja também é cooperativo. O pastor precisa que as ovelhas estejam com ele, lecionando, trabalhando, indo, evangelizando. O povo precisa estar envolvido, o povo precisa estar envolvido. E quando o povo se envolve, fica mais leve. Quando o povo participa, fica mais leve. Mas às vezes, quem quer o envolvimento para consigo, não se envolve para abençoar o outro. E aí nós vamos destruindo o trabalho cooperativo. Firmeza frente à sedução pelo mais fácil. No versículo 15 e 16, os discípulos optaram pelo mais fácil, e o mais fácil realmente era mandar embora aquele povo. O mais fácil é realmente desistir, o mais fácil é lavar as mãos, o mais fácil é ir embora, o mais fácil é deixar, o mais fácil é não se envolver, o mais fácil é não se preocupar, o mais fácil é lá, o mais fácil é sempre assim, o mais fácil é fugir, o mais fácil é se esquivar para os mais bonitos, o mais fácil é distanciar, o mais fácil é ficar na minha, o mais fácil é assim. Devemos fugir da sedução, porque a sedução do mais fácil é um veneno para a cooperação. Os discípulos viram apenas problemas, e às vezes nós ficamos somente vendo problemas, mas Jesus não. Jesus viu para além dos problemas. Jesus viu para além dos problemas. É fácil apontar os defeitos, é fácil apontar as carências, é fácil apontar dificuldades, é muito fácil apontar. E os discípulos apontaram as dificuldades, apontaram as carências, apontaram tudo. É deserto, a hora de andar, eles apontaram tudo. É fácil apontar dificuldades, é fácil apontar problemas, difícil é ser parte da solução deles. E Jesus disse aos que lá estavam: tragam o que vocês têm. E eles levaram, e com o que eles tiveram, Jesus os transformou de proclamadores de problemas para agentes de solução de problemas. Eles saíram do pedestal de apontar problemas e foram guindados, levantados para uma condição nobre de solucionadores de problemas. No contexto da cooperação, sejamos nós não aqueles que apontam, mas aqueles que apresentam para as devidas soluções. Graças a Jesus, os discípulos saíram daquela condição mediana, os discípulos saíram daquele comportamento mesquinho, os discípulos saíram daquela atitude pequena. Por Jesus, eles saíram disso e experimentaram uma condição mais nobre, uma condição maior. Eles agora foram transformados em solucionadores de problemas. Eu termino dizendo que
A sedução do mais fácil é sempre abraçada por aqueles que não têm uma visão mais ampla, aqueles que não são desafiados, aqueles que veem perto, aqueles que não vislumbram o que vai além do aparente. A sedução pelo mais fácil, ela atinge a isso. Mas aqueles que veem como Jesus, aqueles que veem motivados pelos olhos de Jesus, sempre vão contemplar para o que está além do aparente, e eles vão abençoar o trabalho cooperativo, que vão fugir da sedução mais fácil. Para não serem montados do trabalho cooperativo é primar pelo investimento na generosidade e no serviço. Versos 18, 19 e 20. Jesus disse a eles: vocês precisam ser generosos, tragam o que vocês têm, e vocês precisam trabalhar, distribuam os resultados com todos. Eles distribuíram os pães, resultado das bênçãos do Senhor, e nós precisamos aprender a distribuir também os resultados das bênçãos do Senhor. E então aqueles discípulos foram desafiados a investir na generosidade e no serviço. Tragam o que vocês têm. Temos pouco, tragam a si mesmo. E agora trabalhem. O povo sentado. E eles que queriam se livrar do povo, agora eles passam a servir o povo. E eles serviram. E para quem disse que tinha pouco, o resultado final foi surpreendente, porque eles recolheram os cestos que sobraram, e o que sobrou foi mais do que o que eles tinham. É assim o trabalho cooperativo. Não é com muito de poucos, mas com pouco de muitos. No trabalho cooperativo, precisamos de equilíbrio para administrar o imprevisto. Precisamos de compaixão diante de situações adversas. Precisamos de firmeza para não mordermos a isca da sedução pelo mais fácil. E precisamos primar pelo investimento na generosidade e no serviço. Que Deus nos abençoe e nos ajude a valorizar o trabalho cooperativo. E esse trabalho cooperativo, irmãos, tem atravessado os anos, e nós somos resultado. Nós somos resultado do trabalho cooperativo de outros que vieram antes de nós. E a conclusão, eu quero contar uma história que vivi lá em capital do Sergipe, Aracaju, em Aracaju. Eu era vice-presidente da Convenção Batista Brasileira. E num sábado, teve a comemoração dos 100 anos do trabalho batista em Aracaju. Foi sábado. E então foi a comitiva do governador do estado. E o presidente da convenção estava à minha direita, e a comitiva sentou-se perto. E eu estava sentado no lugar designado, e eu então me sentei ao meu lado. Estava o representante de uma denominação muito destacada na capital do Sergipe.
sinal muito bonito. E ele dirigiu-se a mim: pastor Marinho, quem vai assumir o comando da denominação amanhã? Eu disse a ele: não sei. Disse: como o senhor não sabe? Disse: não sei. Por que não sabe? Porque eu pontei, mostrei assim para o povo, né? Estava lá embaixo, né? Eu disse: porque todo mundo ali pode ser. Disse: e isso funciona? Funciona. Para onde vai o dinheiro da denominação? Para as igrejas, mas não vai para a convenção? Se não, vai para as igrejas. E elas fazem o quê? Isso funciona? Isso funciona. E ele foi ficando mais espantado ainda. Chegou um momento, ele me disse: quem põe os pastores na igreja? As igrejas convidam. E quem tira? Eu disse: Deus. Quando alguém não se mete no lugar de Deus. Aí ele disse: isso funciona? Eu disse: funciona. E eu disse: eu concluí dizendo o seguinte: se fosse de outro jeito, no meio batista, não funcionaria. É o único lugar que só funciona assim. A gente às vezes nem entende, pelo menos eu, nem entendo certas coisas. Mas se for de outro jeito, não funciona. Estou contando isso para mostrar o valor da cooperação. O valor da cooperação. E quem geralmente não coopera, quando precisa, reclama porque não teve cooperação. Bom seria se todos nós cooperássemos em casa, cooperássemos na igreja, cooperássemos nos segmentos sociais, cooperássemos na associação regional, na associação das igrejas, cooperássemos na convenção e nas convenções, cooperássemos conosco mesmos. Ah, se nós priorizássemos a cooperação abençoa, porque é o reflexo do esforço de todos para abençoar o todo, para que o todo seja agradável, produtor e enriquecedor. Vamos olhar para o todo, porque o progresso do todo é o progresso das partes, mas o progresso só da parte pode ser a ruína do todo. Que Deus nos abençoe.